Moisés nasceu em um tempo em que nascer já era uma sentença de morte. O Egito dominava Israel com mão de ferro, e o medo do crescimento hebreu levou Faraó a decretar que todo menino recém-nascido fosse lançado no rio Nilo. A vida de Moisés começou cercada pela morte, mas sustentada por um plano que nem o império mais poderoso da época poderia impedir. Sua mãe o escondeu por 3 meses. Quando já não era possível ocultá-lo, colocou-o em um cesto revestido de betume e o lançou às águas, não como abandono, mas como entrega. O rio que deveria matá-lo tornou-se caminho de salvação. A filha de Faraó encontrou o menino, compadeceu-se dele e o criou dentro do próprio palácio egípcio. Assim, Moisés cresceu dividido entre 2 mundos: hebreu de nascimento, egípcio por educação. Aprendeu a ler, a escrever, a comandar, a conhecer estratégias militares e administrativas do maior império da antiguidade. Vestia-se como príncipe, falava como nobre, mas carregava no sangue a memória de um povo escravizado. Quando adulto, ao ver um egípcio espancar um hebreu, Moisés agiu por impulso e matou o opressor. O príncipe tornou-se fugitivo. O herdeiro do palácio tornou-se pastor no deserto de Midian. 40 anos se passaram. O homem preparado para governar precisou aprender a obedecer. O líder que conhecia palácios precisou conhecer tendas. O deserto que parecia atraso era, na verdade, treinamento. Foi ali, no anonimato, que Moisés encontrou Deus. Uma sarça ardia sem se consumir, e daquela chama veio o chamado que mudaria a história, libertar Israel. Moisés relutou, alegou medo, limitação, incapacidade. Mas Deus não escolhe líderes pela eloquência, e sim pela obediência. O cajado de pastor tornou-se sua arma principal, não para ferir, mas para manifestar o poder divino. Diante de Faraó, Moisés não levantou espada, levantou autoridade. As pragas foram atos de guerra espiritual e política. Cada praga confrontava um deus egípcio. O Nilo, o sol, os animais, a vida menos, tudo foi desafiado. O Egito caiu, sem muralhas serem derrubadas, sem exércitos marcharem. Foi a guerra onde Deus venceu sem combate direto. Quando Israel saiu como um exército organizado, carregando despojos, não como escravos fugitivos. A primeira grande batalha veio logo depois. Faraó perseguiu Israel até o Mar Vermelho. Atrás, carros de guerra egípcios, tecnologia militar avançada, cavalos treinados, lanças, espadas e armaduras. À frente, o março, Moisés levantou o cajado. O mar se abriu. Não foi fuga, foi passagem. Quando o exército egípcio tentou atravessar, o mar se fechou. A maior força militar da época foi destruída sem que Israel erguesse uma lâmina. No deserto, Moisés precisou aprender que liderar não é apenas vencer inimigos externos, mas conduzir um povo difícil. Houve fome, sede, murmuração, rebelião. Mesmo assim, quando o primeiro inimigo armado surgiu, Amaleque, Moisés mostrou o tipo de líder que era. Josué lutava no vale com espada e escudo, enquanto Moisés subia ao monte com o cajado erguido. Quando suas mãos estavam levantadas, Israel vencia. Quando caíam, o inimigo avançava. A batalha foi vencida quando Moisés foi sustentado. Era a guerra onde a vitória dependia tanto do braço quanto da intercessão. Moisés organizou Israel como um exército, tribos foram estruturadas, líderes foram estabelecidos, leis foram dadas não apenas para adoração, mas para sobrevivência nacional. A espada existia, mas a maior arma de Israel era a presença de Deus no meio do acampamento. A arca, o tabernáculo, a nuvem de dia e o fogo à noite eram sinais de um exército guiado pelo céu. Ao longo da jornada, Moisés enfrentou rebeliões internas. Corá se levantou. Datã e Abirão desafiaram sua liderança. Não foram batalhas com espadas, mas confrontos de autoridade. A terra se abriu. O juízo veio. Moisés não venceu por força pessoal, mas por submissão a Deus. Mesmo quando o povo fabricou um bezerro de ouro, Moisés intercedeu. Quebrou tábuas, mas salvou uma nação. Nos confrontos finais, Israel enfrentou reis poderosos,
a leste do Jordão, Seom, rei dos amorreus, e Og, rei de Bazã, um gigante temido. Essas foram guerras reais, com exércitos, lanças, espadas e estratégias. Moisés liderou Israel à vitória. Territórios foram conquistados. O povo deixou de ser um grupo de ex-escravos para se tornar uma nação guerreira. Mas Moisés também conheceu o limite, o momento de ir, uma palavra fora do tempo. E o líder que tirou Israel do Egito não entrou na terra prometida. Do alto do Monte Nebo, ele viu a terra que preparou o povo para conquistar, mas não pisaria nela. Sua missão não era possuir, mas conduzir. Não era conquistar Canaã, mas formar Israel. Moisés morreu como viveu, obediente, não deixou palácios, nem tronos, deixou uma nação, uma lei, uma identidade. Foi profeta, legislador, general, intercessor e líder, como nenhum outro. Nenhum homem falou com Deus como Moisés falou. Nenhum líder carregou tamanho peso por tanto tempo. Moisés nos ensina que o maior líder não é o que impunha a espada mais afiada, mas o que se mantém fiel, mesmo quando o povo falha. Ele venceu batalhas contra impérios, contra exércitos e contra o próprio deserto. E mostrou que quando Deus escolhe um homem, nem o Nilo, nem Faraó, nem o inferno conseguem impedir seu plano. Moisés não entrou na terra prometida, mas entrou para a eternidade como o maior líder de Israel. Inscreva-se no canal Guerras da Bíblia para conhecer mais guerreiros e batalhas que marcaram a história das Escrituras.